todo o Brasil, todo mundo te conhece, né? Seja muito bem-vinda, muito Obrigada, obrigado por estar aqui no Leandro. nosso podcast. Aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, estou muito feliz em estar aqui. Ah, que bom, maravilha. Ô Mariana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você escreveu um livro recentemente, né? Sim. E com toda essa sua carreira, onde é que você encontrou um tempo? Como é que foi para encontrar uns minutos aí para poder focar num livro? Eu trouxe o livro aqui Olha o para livro. mostrar pro pessoal Muito bom. e para você de presente. É mesmo? Adorei, obrigado. Meu livro chama Basta Sentir. É engraçado que eu sempre soube que em algum momento da minha vida eu escreveria um livro. Pela quantidade de história que eu tenho muita história, muita coisa aconteceu na minha vida e a minha memória é muito boa. E eu sou uma contadora de histórias, sabe? Eu gosto de levantar e contá-las para as pessoas. Fica à vontade, hoje eu tô todo ouvido aqui. Vamos lá. E muita gente fala que eu dou uma floreada nas historinhas, mas não dou não, eu conto só a verdade. E assim, mas mais do que isso, eu acho que eu também já passei por muita coisa já aconteceu na minha vida e todo esse caminho me trouxe até onde eu estou hoje. Então eu sempre quis dividir isso com as pessoas. E a maneira que eu encontrei de fazer isso foi escrevendo esse livro que aconteceu durante a pandemia. Então, quando a gente precisou ficar em casa, né, e todo mundo ali, parar com o trabalho, parar com tudo, parar com a vida. Todo mundo isolado ali, né? Todo mundo isolado. Aquele período difícil. E eu, com essa quantidade de coisa que você falou, você mesmo citou aí que eu faço, né, que eu tenho várias vertentes assim, e gosto de fazer muita coisa e me arrisco nesses vários caminhos das minhas carreiras, né, como cantora, como atriz, como apresentadora e como compositora e agora como escritora. Tudo isso parou. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. Caramba, começou bem nova. Eu comecei muito nova, então eu saía da escola com 7 anos de idade. O que você fazia com 7? E com 7 eu estava na primeira série, estudava de manhã, ia depois para um estúdio de música gravar jingle para rádio, para televisão e de propagandas a nível nacional. Então, normalmente eu ficava 3, 4 horas no estúdio e ali eu já ganhava meu dinheirinho. Como é que você ganhava, né, nesse período? Como é que era a forma de retorno? Era por hora ou era por jingle? Era Não sei por como jingle. É que funciona. Era por jingle. Tinha um valor fixo ou você, Não, tipo, ganhava, dependia sei lá, um da percentual campanha. que Dependia tocava? da campanha, Não sei se faz sentido assim. essa pergunta minha. Eu não lembro Entendo. muito bem como era, mas eu lembro que tinham propagandas, por exemplo, uma propaganda que ia entrar somente em Araxá. Era um valor. Uma propaganda de uma marca a nível nacional. Era outro, só para rádio. Se essa propaganda vincularia também na televisão, era outro valor. Ia Então tudo mudando mudava. a tabela ali. Entendi. E a minha mãe que organizava todo Foi esse empresária processo. ali. Empresária. E você com 7 anos, você já entendia que isso era uma profissão ou não? Com toda certeza. E foi uma coisa que eu quis, desde o começo. Eu quis. Então eu cantava na escola, desde muito pequenininha. E aí me viram cantando num festival de música. E o pessoal desse estúdio me convidou. Mandar um beijo pro Alan, que era um dos donos do estúdio. E ele até hoje mora em Araxá. Muito amigo da minha família também, e ele falou, olha, o que a Mariana acha, o que vocês acham dela ser contratada pelo estúdio para poder gravar esses jingles. E eu topei na hora, era uma coisa que eu tinha muito prazer em fazer. Mas, enfim, quando eu me vi dentro desse cenário de ter que dar essa pausa, eu falei, eu não consigo ficar parada. Eu sou uma pessoa que realmente eu não consigo não estar em movimento, Precisa ali estar fazendo algo. Dentro da minha profissão, eu preciso produzir, eu tenho essa necessidade. Até quando eu estou de férias, eu tenho necessidade de produzir. Seja um conteúdo, alguma coisa, é muito complicado para mim, às vezes, ficar durante 3 dias descansando, tipo, simplesmente. Off total.
É Você muito diz de produzir, difícil. assim, até tipo, redes sociais, fazer, sei lá, fazer um conteúdo no Instagram, no Stories, essas coisas, ou não é produzir, Não, tipo, de isso, escrever música, não, de isso pra mim não é pensar? produzir, é escrever texto. Eu escrevo muito texto. Entendi. E às vezes, lógico que esses textos eles precisam vir de uma maneira mais natural, né, fluida assim para mim, mas na maioria das vezes eu também condiciono a minha cabeça a ter ideias, a buscar ideias e construir os meus textos em cima daquelas ideias ou temas, entendeu? E na pandemia eu resolvi escrever o livro, então eu comecei a colocar isso ali em prática e já fui atrás de uma editora, fui atrás de pessoas para me ajudarem, de profissionais para me ajudarem nessa a fazer essa orquestra, né, funcionar, porque como eu nunca tinha escrito um livro e você precisa de um exato número de palavras, de frases para cada página, então tem toda uma coisa a ser realizada que não é tão simples assim. E eu não sabia disso, então eu precisei dessa ajuda e isso tudo aconteceu em 3 meses. Nossa, rápido? E eu consegui escrever e lançar no mesmo ano. Tudo Caramba. muito rápido. Em menos de 6 meses, o livro já estava lançado. Entendi. Você que escreveu ou teve aquele apoio de uma pessoa para poder colocar assim, no papel as coisas? Não, eu escrevi e eu tive apoio de 3 pessoas me ajudando, pessoas que trabalham com isso, me orientando na forma dessa escrita e também para a gente conseguir colocar essas palavras e essas frases Formatar ali formatadas o negócio, dentro Sim. das páginas e dentro do livro. Pergunto porque minha esposa também é escritora. Ai, que Ela escreveu um demais. livro, inclusive da nossa história, né, Ai, de amor. que legal! E ela tem um livro de crônicas. Aham, Então eu vivenciei uma parte assim dentro de casa, essa questão de escrever livros. sim. E um beijo, amor, te amo, hein? Ai, E aí é muito difícil, porque eu falava, amor, e aí? Não, eu tô no capítulo que eu preciso escrever isso. Aham. E assim, tinha momentos e momentos, né? Aí Sim. você que falou, a naturalidade já tem que, sei lá, tem que vir de dentro. tem Né? que Não é de estar... fora pra dentro, é de dentro pra fora, eu acredito, não sei. Sim, e é muito engraçado porque vem os meus textos, eu estou finalizando um livro agora, o meu segundo, Mais um já tá tá no forno já. só que esse livro, ele começou de um jeito e ele está se transformando. Eu estou trabalhando de outra forma nele, Como que nesse começou segundo. ele? Porque como eu tenho esses textos que eles não têm conexão um com o outro, eles são textos individuais, de que você abre uma página e você lê aquele texto no dia e no dia seguinte você pode abrir qualquer outra página que eles não têm conexão, entendeu? Certo. Mas eles estão conectados com a minha forma de viver, minha forma de pensar. Então, são textos individuais. Mas, como eles fazem parte do meu dia a dia, de histórias que aconteceram comigo e que eu resolvi colocar dentro desses textos, eu resolvi criar uma conexão de história, de vida e inseri-los. Mas eu ainda estou conversando com a editora para ver se a gente vai contar dessa forma ou se vai ser somente um livro com os textos individuais, entendeu? Soltos ali. Soltos. Ah, é? Só Gente, vocês acham que é fácil escrever um livro? É muito Não, tenso. e eu produzo muito de madrugada. Ih, E eu tenho caramba. insônia, Vixe, às Maria, vezes. ferrou. E quando eu tô com insônia, eu acordo, eu falo, eu não acredito que eu perdi o sono. Mas na hora me vem alguma ideia e eu começo a escrever muito na madrugada. Então eu componho, eu vou pro piano, eu componho de madrugada. Eu faço textos assim, às vezes de 3, 4 páginas na madrugada e depois eu vou cortando esses textos e transformando eles em alguma postagem do Instagram ou vídeos que eu gravo também, Entendi. falando os textos. Que da hora. Ô Mariana, você nesse livro, você aborda algumas questões que é referente ao como alcançar os seus sonhos, né? Aham. De uma forma mais, não simples, né? Sentindo ali. Sim, Você acredita que isso daí também se aplica no dinheiro? Nas totalmente. finanças? Totalmente.
No livro eu falo muito disso, que está relacionado à lei da atração, que é realmente o que eu acredito e o que eu sigo na minha vida e prego e prezo por isso, porque eu acredito totalmente que o que você emana para o universo é o que você tem de volta. E quando você pensa na abundância como um todo, não só na saúde, não só no amor, não só no trabalho, mas também em relação ao dinheiro, você recebe isso de alguma forma. Se você pensa na escassez e reclama pela escassez, você clama 2 vezes. Então é o que você vai trazer. O universo ele não entende tempo, né? Isso é física quântica. Então, tudo aquilo que você joga é o que você vai receber. Então, reclamar é clamar 2 vezes, é pedir na sequência. E quando você tem esse pensamento da abundância envolto, e esse sentimento é o que você vai trazer de retorno, é o que você vai ter de retorno. E isso está muito relacionado ao dinheiro. Ontem mesmo aconteceu uma coisa, eu estava indo para o estúdio, onde eu ensaio, e é um caminho longo, assim, ele é distante da minha casa. E... É distante mesmo? Porque a gente tá em São Paulo, né? Às vezes o perto demora demais também. Não, ele é distante 1 hora, assim. Ah, não é longe. Então. 1 hora no trânsito. Eita, nós. Ele é bem distante. E eu tenho meu motorista, mas ontem eu tava a fim de dirigir. Então eu falei pra ele não ir, porque eu gosto de colocar uma música, eu tava a fim de dirigir. Vai no seu mood ali. E eu tava mais tranquila. E normalmente quando eu tô com o motorista, eu tô atrás no celular o tempo inteiro resolvendo coisas. Trabalhando. Coisa. E quando eu vou dirigir, eu adoro dirigir. É uma coisa que eu sempre sonhei em tirar a carta. É mesmo? Porque tá relacionado à minha independência, à minha liberdade, sabe? E a liberdade, tanto financeira como emocional, sempre foi uma busca constante na minha vida desde a infância. Então, eu ali dirigindo, com o celular conectado, com as músicas tocando, e eu parei no sinal e parou um ônibus do meu lado. E o ônibus estava bem cheio. E eu olhei para as pessoas no ônibus, e eu olhei para mim, eu olhei para o carro, e aí eu me emocionei muito naquela hora. Muito. E eu não fico fazendo story. Ai, estou emocionado, vou fazer um story. É claro que às vezes eu faço, mas eu faço depois que aquilo passou. Que já foi. E eu falei na hora assim, eu falei, poxa, se eu falasse alguma coisa agora, as pessoas que estão passando por isso que eu vou contar para você, que eu passei naquele momento que eu vi o ônibus, podem se conectar de alguma forma e a gente sentir isso juntas, assim. Só que eu tô dirigindo, então eu não vou fazer, então depois eu faço. E não fiz, e não falei isso. E foi uma sensação exatamente nesse lugar de quantas vezes eu andei de ônibus e eu tive que pedir carona no ônibus porque eu não tinha o dinheiro para a segunda condução do dia. E eu olhava pela janela do ônibus, às vezes sentada, às vezes de pé, às vezes pegando 2 horas de condução para chegar na minha casa ou na escola de teatro ou sei lá onde eu precisava ir. E eu olhava para os carros do lado e eu falava, um dia eu vou ter meu carro, eu vou dirigir aquele carro e eu vou olhar por outro ângulo. E vou desejar que as pessoas que estão no ônibus sintam isso e realizem isso, assim como eu vou realizar. E isso aconteceu até o meu primeiro carro, eu tinha 22 anos quando eu comprei meu primeiro carro, que foi quando eu entrei em malhação. Com mais ou menos 4 meses fazendo malhação, eu comprei o meu primeiro carro. Então, essa sensação de olhar o ônibus e... Passou todo esse filme na cabeça. Todo o filme na minha cabeça. E naquele momento eu agradeci.
E Você eu dentro do agradeci, carro agradecendo, sim, assim. dentro do carro, eu agradeci e fiquei muito, muito emocionada. Tava no local desejado há anos atrás, que a Mariana tava no ônibus, aonde você inverteu a E aí eu agradeci, aí cada um agradece naquilo que acredita, né? Então eu agradeci a Deus, agradeci o universo pela oportunidade de poder sentir aquilo, de poder me emocionar com aquele momento, e que pode parecer besteira para algumas pessoas, mas para mim não é, porque é realmente isso que eu te falei, Leandro. Às vezes, eu parava o ônibus e eu falava assim: você pode me dar carona até o seu ponto final? Porque também é meu ponto final e eu não tenho o valor dessa segunda a condução. condução pra poder chegar lá. Aí, se você não me der carona, eu vou ter que ir a pé. Ou então eu vou ter que esperar outro ônibus para pedir. E tem fatos engraçados aí no meio, porque... Quais? Quero saber. Não, porque muitos me deram a carona, mas outros, bem sacanas, O que aconteceu? eles falavam assim: tá bom, entra pela porta de trás. A hora que eu ia pela porta de trás, ele fechava a porta e andava. Olha, que sacanagem, Isso cara. aconteceu várias vezes. E eu rindo aqui dessa história. Mas eu também. E eu chegava em casa, eu falava: nossa, eu não tô acreditando. Gente, desculpa, mas não Mas dá. aí eu transformava Seu isso filho da mãe. em risada. E tudo eu ria. Eu falava: gente, aí no caminho eu tava lá, enfurecida, mas a hora que eu Ria da chegava vida. em casa, eu já ria. Eu falava: uma hora eu vou ter meu carro e pode deixar que isso não vai acontecer. Então, assim, Não vai- se vai eu dependendo. precisar voltar atrás e fazer tudo de novo, eu faço tudo de novo. Porque eu gosto muito de viver. Se você virar pra mim e falar assim: você tem duas opções agora na sua vida, você tem dois caminhos, você vai ter que escolher. Ou você vai perder tudo. O que você faz? Acaba a vida pra você? Você vai se afundar numa tristeza absoluta, numa depressão, você vai desistir? Ou você tem a opção de voltar, de andar no ônibus, de começar tudo de novo, de levar a porta na cara, de levar todos os nãos, de vender os seus bombons, como eu já contei 500 outras vezes que eu vendia os bombons, que eu Isso daí é vendia legal. bijuteria Aham, para fala poder sobre me isso. sustentar. Então, eu volto atrás, eu faço tudo de novo, porque eu acredito que é sobre isso a vida. Eu acredito que a vida, você vai passar por várias coisas que vão te fazer crescer e onde você vai aprender, e que é sobre isso, e que é sobre essa evolução Total. que a gente está em busca. Sim, não, perfeito.